Bom dia aí para todos vocês. Bom dia, senhor Jundorian. Bom Como vai, dia, senhor aí? bom dia, camarada. Tô me sentindo que nem Batata quando fez o stand-up dele no Happy Hour. É uma pena que eu não pude assistir a primeira versão. Só lembro daquela lá que a gente fez no Discord. Acho que foi, não lembro se foi aquela, mas tô tão nervoso quanto. Muito bom, então. Não, mas esse negócio de ficar nervoso, desde que você apresenta o primeiro seminário lá no, sei lá, na escolinha, lá na primeira série, você já começa a ficar assim. Não tem como fugir, não. Eu Bom lembro dia dessa pro época. pessoal que tá assistindo a gente aí no YouTube. Vamos esperar só mais um minutinho só, aguardar para ver se mais alguém entra para assistir a nossa live. E a gente já começa aí já. Enquanto isso, tô preparando deixando as coisas preparadas aqui, deixando a colinha fácil de acessar. Olha só, o cara vai colar, gente. É Como que lógico. pode isso? Quem me Quem conhece, já tá aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Que de vez em quando a gente. É raro, mas acontece da gente postar um material bem interessante assim, vale que de só pelo repente pode trocadilho do ajudar PowerPoint. vocês. Só pelo trocadilho do PowerPoint vale joinha. Ó, acho que vale a pena, hein? Então, quem tiver aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que vale a pena. De vez em quando aparece um material bem bacana aí para vocês. Hum, Deixa eu compartilhar, semi-compartilhar a tela aqui já, para deixar tudo pronto. Vai ser você. Vamos voltar para nós dois primeiro. Beleza. Com 10 horas e 2 minutos, será que mais alguém vai entrar? Vamos fazer um broadcast aí, pessoal. Chama os amigos, chama o cachorro, chama a Ó, aí família. pega o link aí do YouTube, compartilha nos grupos de É, WhatsApp. exatamente. Vamos viralizar isso aqui. O grupo de WhatsApp não é só para compartilhar fake news, não. Vamos compartilhar uma coisa interessante aí também. O senhor Jundiaí, 10 e 3, acho que a gente já pode começar então, né? Bom dia novamente aí para todos vocês que já estão aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre o Notion, que para quem não conhece, é uma aplicação, tá? Que tem alguns componentes, alguns itens lá, por exemplo, notas, base de dados, tem quadros, por exemplo, de Kanban, tem wiki, tem lembrete, tem calendário, e a gente, né, enquanto usuário, a gente consegue fazer uma combinação desses componentes ou até mesmo utilizar um deles só para criar uma ferramenta que é nossa, por exemplo, própria de gerenciamento para algo específico que você quer. Então, gerenciamento de algum projeto, sei lá, você quer gerenciar o seu TCC utilizando ela, não sei. Você quer gerenciar, sei lá, alguma base de dados que você tem, então pode ser utilizada dessa forma. E para falar um pouquinho sobre o Notion para a gente hoje, está aqui o nosso camarada russo, Mr. Jundiaí, também conhecido Também como conhecido Gabriel como. Jundorian, que eu não sei porquê, mas é Mr. Jundiaí. E ele vai falar um pouquinho para a gente aí sobre o Notion. Tá com Não você, sei senhor. se a autora do Jundiaí tá aí para se explicar depois, mas é mais um da lista de imenso apelido, né? Bora, bora lá então? Bora. Tá dando para ver de boa aí a tela, o pessoal, que nos nossos testes de vez em quando tava aparecendo meio pixelado o negócio. Beleza. Cara, como a gente tava falando, né? Vamos disseminar isso aqui, não sei qual que vai ser o alcance. O RGB, eu vou tirar nós da tela aqui, beleza? Como não sei qual vai ser o alcance que essa live vai tomar, aí eu vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, pelo menos até eu vi na lista de gente aqui do time que estava no canal, eu não conheço algumas, então o RGB já deu alguns dos meus apelidos, mas algumas poucas pessoas me conhecem somente como Gabriel, especialmente só minha família. Mas aqui no trabalho todo mundo me conhece basicamente como Jundorian. Eu tô aqui no CID vai fazer uns 10 anos, sempre trabalhei com teste. Já fiz basicamente de tudo aqui no CID um pouco. E como o RGB já descreveu melhor do que eu o Notion, eu tinha uma colinha aqui descrevendo basicamente o que é o Notion, mas o RGB botou a minha descrição assim no chinelo, então eu não vou mudar uma vírgula do que ele falou. Eu só vou complementar aqui muita coisa que eu vou mostrar aqui. Provavelmente vocês já vão ter visto ou no Evernote, ou no Excel, ou no Trello.
pode ser coisa que não seja muito nova a funcionalidade em si. Mas a diferença que eu acho principal do Notion é que tá tudo, vai estar tudo num lugar só. A gente vai conseguir fazer tudo no mesmo lugar. E o negócio é muito customizável e versátil. Então, o que eu vou mostrar aqui, as coisas que eu vou mostrar aqui, nem de longe elas estão escritas em pedra. Então, eu vou dar alguns exemplos bem básicos do que a gente pode fazer. Se vocês procurarem material na internet, vocês vão ver que tem um negócio, eu tô aqui, o pessoal tá aqui em cima. Mas eu espero que seja uma boa introdução para vocês verem o quão poderosa a ferramenta é e como ela é versátil, para vocês saírem daqui com uma noção, beleza, você pode ter feito desse jeito no teu exemplo, mas aqui para mim não funciona assim, então eu vou mudar, vou fazer desse jeito para vocês perceberem como o negócio é versátil para organizar absolutamente tudo que vocês quiserem. Então, bora lá. Eu estou no site do Notion aqui. O que eu queria mostrar basicamente é que existem 4 versões dele para a gente baixar. A que eu vou usar aqui hoje na apresentação é a versão pessoal, que é a de graça. Para rotina nossa, só uma pessoa, provavelmente isso aqui vai resolver. Mas também tem algumas versões que são pagas, que é onde você consegue até gerenciar times. Eu fiz um teste com o Nessa um tempo atrás. A gente conseguiu acessar a mesma página, o mesmo workspace e tudo mais, mas para isso a gente precisa pagar, dar uns Joe Bidens lá para eles. Então eu estou usando a versão free aqui, o que eu vou usar para vocês é a free. Ele tem versão tanto mobile, tanto web, quanto desktop. Então vai do gosto de vocês aí qual versão usar. Eu aqui, para apresentação, eu vou usar a versão desktop, que ela já tá aqui aberta. E antes de partir de verdade para a ação, eu só vou falar rapidinho mais ou menos como eu conheci o Notion. E para quem me conhece sabe que a minha memória não é lá grande coisa, então eu não tenho certeza de como foi. Mas as primeiras coisas que eu tenho assim de lembrança é que ter visto acho que um ano atrás ou mais, um vídeo do Coisa de Nerd, do Leon do Coisa de Nerd, e ele falando que tinha encontrado uma ferramenta que era muito boa para gerenciar trabalho e estudo. Ele fez um vídeo descrevendo o Notion e eu guardei na memória, deixei lá guardadinho. E depois, durante a quarentena, eu estava vendo um outro vídeo, se não me engano, no canal chamado Escolha Segura. Ele estava fazendo uma lista de como montar um setup de produtividade para você trabalhar melhor em casa. E ele não falou assim explicitamente, mas dava para ver na tela que ele estava usando o Notion para fazer as anotações dele, o planejamento dele e tudo mais. Aí nessa mesma época, o meu pai ele entrou, digamos assim, numa nova jornada na vida dele, que ele agora vai precisar organizar bastante coisa na vida dele. Então eu lembrei do Notion e falei, pô, vou correr atrás disso aqui para ver se, para ver como é que é, para ver se vale a pena investir e tudo mais. E aí tô aqui hoje apresentando para vocês. E só deixando claro, se for ver numa escala empresarial, eu sou apenas um estagiário no Notion. Estou querendo ser júnior, mas sou apenas um estagiário. E na escala, como eu sou um nerd, na escala Star Wars, eu sou meramente um padawan. Ainda estou angariando meus lugares mais acima da árvore aí. Então, mas bora lá. Você baixando o aplicativo, você consegue fazer login pela conta do Google. E essa é a primeira tela que vai cair assim que você abrir o aplicativo. Ele já vem com algumas páginas pré-definidas aqui no lado. Para esse primeiro momento eu vou apagar todas. Depois no final eu vou explicar por quê. Então eu vou deixar só essa tela de começo aqui, onde o Notion mesmo já dá algumas dicas para vocês do que fazer, como clicar, o que você pode fazer com estilo de texto. Ele mesmo bota alguns vídeos aqui ensinando algumas coisas básicas, que provavelmente muita coisa aqui eu vou cobrir. Então, caso alguém interesse, assim que baixar, dá uma olhada nessa página aqui, que ela tem já tem algumas dicas logo de começo. Mas eu vou apagar ela também, porque, né, vamos fazer como se fosse uma pessoa perdida. E pronto, tá aqui o Notion, uma página em branco. E isso é o que assusta muita gente, porque como vocês podem ver, não tem
muitos menus, a não ser esses daqui da direita, não tem um tutorial falando clica aqui, faz isso, depois você vai lá, volta para cá. É uma página em branco, o máximo que tem são essas dicas aqui no meio da página, mas nós não vamos usar ela agora. Então eu vou começar só botando um título aqui para a página. Opa. Página demonstração. E aí para começar, só começar um pouquinho falando de perfumaria. Porque a gente tem a página aqui, a gente consegue colocar algumas coisas nela para fazer ela visualmente mais bonita, que essa também é uma das vantagens do Notion comparado a alguns outros. Você consegue fazer um negócio muito mais visual. Então, por exemplo, você consegue botar uma capa, clicando a primeira vez vai vir uma imagem completamente aleatória, que eu sei lá o que é isso aqui. Mas se você clicar aqui em Change Cover, ele vai vir algumas opções aqui para você puxar foto de alguma imagem que ele já tem pré-definido, você fazer um upload de alguma imagem que tem no seu computador, você jogar um link, ou de uma base de dados, essa Unsplash aqui, para você colocar também. Então eu vou colocar esse fonezinho de ouvido aqui, só para deixar. Ele já mudou. Se você quiser, você consegue reposicionar ele aqui, colocar mais para cima, mais para baixo e tudo mais. O que mais? A gente consegue adicionar ícone na página. Do mesmo jeito, a primeira vez vem um íconezinho aleatório, mas se a gente clicar, tem toda uma lista aqui de ícones para a gente escolher. Vamos colocar o bichinho de disfarce aqui. A gente também consegue colocar comentário na página. Eu fiz isso agora. Então ele fica registrado aqui, o que você fez. Dependendo, se você estiver trabalhando sozinho, isso aqui talvez não seja tão útil, mas se chegar ao nível de projeto que várias pessoas estão vendo a página, isso aqui é útil para fazer versionamento, ver o que cada pessoa mudou. E aqui em cima, perto das opções aqui em cima à direita, a gente tem também algumas outras coisinhas, que a gente consegue mudar a fonte. São só 3 fontes, mas a gente consegue mudar o tamanho, colocar ela um pouquinho maior, um pouquinho menor. E um negócio que é absurdamente útil é trazer fazer tudo ficar aqui na esquerda. Que senão, dependendo do que você colocar na página, fica uma barra de scroll aqui embaixo que fica meio chato e fica ruim de ver. Aí tem algumas outras coisas, você consegue favoritar, que aí ela vem aqui para frente caso você queira fazer um acesso rápido para ela. E entre outras coisinhas aqui, Ctrl Z, ver histórico de página, só que essa na versão paga, exportar, importar, algumas outras coisinhas aqui. Bom, isso é a parte da perfumaria. Agora vamos falar um pouquinho de como que o que a gente tem que fazer para formatar o texto, que é coisa bem básica assim. Primeiro, o Notion ele trabalha com o que ele chama de blocos. Então, cada linha que eu estou dando Enter aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, está aparecendo um type barra para comandos. Então, aqui eu posso tanto escrever um texto, normal, começar a escrever e fica, quanto eu posso apertar esse barra e ele vai vir uma lista de blocos com trocentas coisas, vários tipos de informações diferentes que a gente pode colocar nessa linha, nesse bloco. Então, como a gente está falando de texto, a gente pode, por exemplo, botar aqueles títulos gigantescos, título 1, por exemplo. A gente pode colocar um menorzinho, título 2. A gente pode colocar um menor ainda, título 3. Tipo de coisa que em todo Word, em todo... todo Word, fugiu a palavra aqui. A gente tem, então isso aqui acho que não deve ser muita novidade para ninguém. A gente também consegue colocar listas, tem uma lista de to-do para você escrever, fazer isso, fazer aquilo. Aí você vem e consegue fazer o check, para marcar o que você já fez e o que você não fez. O que mais que tem aqui? Aquelas bullet, também já tradicional. 1, 2, 3, que aparece a bolinha aqui do lado. Do mesmo jeito, a gente tem a lista numérica, que tem só o número na frente. Primeiro isso. Primeiro, agora não. Agora isso. Também nada muito novo. E aquelas listas que a gente consegue fazer ela como se fosse um guarda-chuva e colocar algumas coisas embaixo dela. Tipo função principal. E aqui embaixo a gente dá um Enter e dá um Tab. Tudo que fica aqui embaixo, depois se quiser eu consigo fechar
e fica tudo agrupado embaixo da mesma lista. Aí, o que mais? A gente consegue fazer quote, aqui também, aqui iria alguma coisa copiada da internet. Aí vocês veem que tem um certo destaque aqui para descrever que é uma citação. A gente consegue colocar uma divisória, um divisor, que acho que é divider, isso aqui, que ele só, não sei se dá para ver, dá uma linha dividindo exatamente a página toda. Do mesmo jeito, se você colocar um monte de tracejado, ele faz a mesma coisa. Agora enfiou uns 4 aqui que eu perdi o controle. Se você quiser colocar alguma coisa que se destaque no meio do texto, a gente tem o callout. Aqui alguma coisa que seja de destaque. Então ele fica highlight, ele fica em destaque no meio da sua página. E um negócio que eu descobri recentemente, enquanto estava validando essa apresentação semana passada, com a Bia, tem como você colocar código. Então você vai aparecer um bloco aqui para você e ele ainda vai trazer uma gama de linguagem de programação para você. Então, como eu sou um rapaz de Python, vou escolher Python aqui. E se eu colocar qualquer coisa relacionada a Python aqui, teste da live. Ele já vai trazer aqui formatadinho, bonitinho na linguagem de programação que você quiser. Não vai rodar, obviamente. Mas se você quiser fazer alguma anotação, você está estudando alguma linguagem, quer fazer alguma anotação daquela linguagem, é bom que pelo menos aqui ele já traz no formato, já dá colore tudo bonitinho da linguagem de programação que você está vendo. Isso eu acho que é o básico de formatação de texto, como eu falei, não deve ter nada muito diferente do que a gente já tenha visto em outros lugares. Eu também vou aproveitar para mostrar que esses blocos eles também são maleáveis. Então, se eu pego um aqui, eu vou nesses 6 pontinhos aqui que tem na frente, eu clico e arrasto, eu consigo mexer ele fácil. Também se eu errei, por exemplo, esse título 2 aqui, eu não quero que seja um título 2, eu quero que seja um título 3. Só clicar nele aqui, vai ter um turn into, essa opção, aí eu escolho dentre basicamente todas as coisas, todos os comandos de formatação, para transformar ele em alguma outra coisa. Quero que seja o highlight 1, por exemplo. Ele já transforma automaticamente naquilo lá. E do mesmo jeito, a gente consegue colocar um bloco do lado do outro. Então, eu vou até aproveitar a parte do código aqui para mostrar. Vamos fazer um head 2 aqui, como é em Python, e outro mais embaixo aqui, como é em Java. Eu vou pegar, arrastar ele aqui para o lado, aqui para o canto, até aparecer uma barrinha para cima aqui. Eu jogo, ele já traz automaticamente em duas colunas para mim. Aí eu posso pegar, por exemplo, outro código aqui, code. Agora eu vou transformar isso aqui, por exemplo, em Java. Cadê Java? Eu não lembro como é que é em Java, eu sei que é system.out, alguma coisa assim. Eu posso pegar do mesmo jeito isso aqui, trazer para cá, e puff, eu tenho já duas colunas, uma de como eles seriam as coisas em Python e outra em Java. A gente consegue fazer essa comparação visual mais fácil. E antes de acabar, a gente também, um dos conceitos do Notion é que isso aqui tudo é uma página, só que a gente consegue fazer página dentro de página, fazer um inceptions de páginas. Então, se eu vim aqui der um page, eu consigo criar uma subpágina dentro dessa página. Então, no que eu clicar aqui, ele vai me trazer outra tela em branco, para mim escrever de novo o que eu quiser, outra página. E aí, se eu voltar na minha página principal, ele vai aparecer aqui embaixo, um link para ela. Se eu abrir na árvore aqui, ela vai estar aqui embaixo. Então, você consegue fazer essa organização também de página dentro de página. Hoje é como, por exemplo, eu estou organizando o quiz do CTFL. Eu tenho uma página principal lá e tenho o quiz de todos os capítulos para deixar organizado. E aí agora vamos partir para onde a brincadeira começa, que é as bases de dados, ou databases, que nada mais são do que jeitos de você visualizar, mudar, modificar as informações que você tem à sua disposição.
Então eu vou só jogar algumas delas aqui, só para mostrar como é que é a cara delas, e aí depois eu vou trabalhar especificamente com algumas delas. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma tabela, que seria o nosso bom e velho Excel. Então tem todas as colunas, a gente consegue adicionar colunas à vontade aqui para a gente trabalhar. A gente tem um calendário. Esse é o que mais me desapontou, sinceramente, porque ele só tem essa visão do mês. Você não consegue transformar, por exemplo, só no seu dia ou só na sua semana. Você consegue ir para frente, para trás, tal, mas nada mais do que isso. E eu também não achei jeito de sincronizar ele, por exemplo, com um Google Calendar ou com um Teams. A gente até consegue fazer uma gambiarra para fazer um read-only do Google Calendar, mas mesmo assim sincronizar, aparecer todos os seus eventos aqui no calendário, eu pelo menos não descobri como ainda. A gente também tem uma visão de galeria, que aí sim é um negócio mais visual, que a gente tem os cards maiorzinhos aqui, a gente consegue, se a gente clica, é uma outra página, e a gente consegue ou ver o que está dentro o que está de escrito dentro dessa página, ou, por exemplo, adicionar um outro cover aqui, vir para cá, pedir para ele exibir o cover. Aí aparece aqui o que eu coloquei de cover para ele. Então, por exemplo, você está estudando ainda, você tem matéria, você pode botar várias páginas aqui, essa aqui é de matemática, esse aqui é de português, esse aqui é de física, e blá. Você consegue se organizar mais visualmente nesse sentido. Esse aqui vai ser, todo mundo já conhece, o nosso bom e velho Kanban. Todo mundo trabalha com ele hoje. Temos aqui as raias, os status, os cards e tudo mais. Esse é um que eu vou trabalhar melhor daqui a pouco. Tem também uma visão de lista. Cadê você? Que eu acho ele basicamente a tabela do Excel, só que sem as colunas. Você até conseguiria colocar as mesmas informações que você coloca nas colunas aqui na tabela, só que ela não ficaria tão bem dividido, não fica em colunas, eles ficam meio que tudo amontoado aqui à direita. Eu, sinceramente, não achei muito bom, eu prefiro muito mais o Excel. E aí, por último, a gente tem uma visão de timeline. A gente tem os cards aqui, então a gente tem, por exemplo, a data de começo e de fim de cada um dos cards, onde a gente consegue ter uma visão mais geral de como estão as coisas. Por exemplo, um projeto, um teste. Eu tenho essa semana toda para fazer o teste, o System Test, por exemplo. Eu tenho que fazer ele de segunda a terça. Você consegue controlar melhor ali as suas atividades, o tempo que você tem para fazer as coisas. Bom, e das databases é basicamente isso, da edição de texto é basicamente isso. Agora eu vou partir para pegar uma dessas bases de dados e aí sim fazer uma demonstração um pouquinho mais detalhada sobre elas, para a gente ver como é que funciona. Então vamos lá, eu vou começar pelo mais básico, que é pelo nosso Kanban. Eu vou criar uma nova página aqui. E estamos de novo com uma página em branco. Vamos colocar aqui Kanban da Live. Aí eu só queria fazer um adendo aqui, que vocês podem ver aqui que tem atalho para as bases de dados dentro da página assim que se cria. Você pode usar essa opção, só que tem um detalhe. Vocês viram que aqui, na página principal, quando eu criei, eu consegui criar todas as bases de dados e eu ainda fui colocando coisa embaixo, coisa embaixo, coisa embaixo. Foi porque quando eu criei essas tabelas, não sei se vocês repararam aqui, não deve nem ter dado tempo que eu fui tão rápido, tem duas opções, tem inline e full page. O que eu adicionei foi a inline, que é essa que você consegue colocar na página, mas mesmo assim você consegue colocar mais conteúdo depois dela. O que tem de atalho aqui é a versão full page, que é basicamente ele vai transformar a página toda naquilo ali e você não consegue mais adicionar nada depois. Então, por exemplo, vou botar no board aqui, o Kanban vem bonitinho, só que se eu clicar aqui embaixo, se eu quiser adicionar qualquer outra coisa aqui embaixo, eu não consigo. Então, eu sempre tenho preferido, vou deletar aqui e criar de novo.
banda, escreve certo. Eu tenho preferido criar a versão inline, para dependendo, colocar mais conteúdo depois. E aqui o que eu falei para vocês, aquele scroll que aparece aqui que fica ruim de visualizar, se resolve com aquele full edit aqui, jogar tudo para a esquerda, que nem eu comentei, ele faz o ajuste para a tela. Fica bem melhor. Então, beleza, vamos começar. Eu imagino que aqui muita coisa a gente já deve ter visto no Trello, então não deve ter muita novidade para ninguém, é mais a questão de customização que eu falei antes. Deixa eu apagar os cards aqui para a gente começar do zero. Eu vou criar um aqui. Por exemplo, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Aí antes de entrar em detalhes aqui, por exemplo, a gente consegue, como eu falei, o negócio é muito personalizável. A gente consegue mudar o nome das colunas, não começou. A gente consegue, por exemplo, mudar a cor dela se a gente quiser, a gente quer que seja um marrom. In progress, seja já começou, completed, já terminei. É bem customizável, nada muito absurdo. E também a gente consegue colocar outras raias se quiser, só clicar aqui no outras colunas, só clicar aqui no adicionar grupo. Mas voltando aos cards. Eu vou entrar em um aqui. E aqui começa uma brincadeira que faz com que o negócio seja muito customizável, que é a questão de propriedades, que são as informações, tags que a gente vai colocar nas páginas para a gente depois identificar elas melhor, e também ajudar em filtro, em busca, que a gente tiver que fazer durante o nosso Kanban. Então, por exemplo, aqui ele já trouxe para mim o status e o assign, para quem quer a pessoa. E eu vou criar mais alguns aqui para dar alguns exemplos. Por exemplo, eu quero saber de qual projeto que é essa task. E eu consigo definir o tipo que vai ser essa propriedade. Então ele me traz aqui uma gama. Vai ser simplesmente um texto, vai ser um número, vai ser um select, que eu vou selecionar uma opção dentro várias que eu tenho ali. Eu posso selecionar várias opções dentro das que eu tenho, eu posso colocar uma data, uma pessoa. E aqui embaixo tem alguns mais complexos, que é o bom e velho fórmula do Excel, eu consigo também. E fazer alguns outros links aqui. Para esse aqui eu vou colocar o select e vou falar o projeto 1. Beleza. Aí eu vou adicionar outra propriedade. Eu quero saber qual que é o due date dessa tarefa. Due date. E vou selecionar a propriedade, obviamente, de data. Vamos deixar aqui, vamos falar... Oi, não trouxe? Projeto 1. Beleza, agora vem. E vou colocar o due date, no que eu clico, como ele sabe que é uma propriedade de data, ele já traz um calendário para mim. Vou colocar que eu tenho que fazer isso aqui até sexta-feira. Aí também eu acho que é uma boa a gente saber qual que é a prioridade. Se o negócio é alto, médio ou baixo. Então, prioridade. Também vou colocar select. Essa aqui vai ser baixa. E apesar de já ter o assign aqui, é que ele já está definido para a pessoa. E como só vai aparecer ali a pessoa se alguma outra pessoa tiver conta ou tiver no seu dashboard, eu vou criar, mesmo assim, só para exemplificar, uma outra de responsável. E vou colocar também select. Aí eu vou colocar Jundurian. Então, beleza. Aqui nós temos o nosso card. A gente já colocou as propriedades, as tags que a gente acha que se enquadra. E aqui embaixo vocês podem ver que o mesmo type barra para comandos que apareceu na outra página aparece aqui. Ou seja, toda aquela lista que eu fiz na página principal eu consigo colocar aqui também. Então, ele aceita basicamente todos aqueles comandos em qualquer lugar que você crie uma página. Então, aqui eu posso colocar os mesmos comandos de heading, de to-do, de lista, de quote que eu coloquei. Ou se eu quiser, eu posso colocar uma outra tabela aqui dentro. E ele aceita. Não tem problema. Ele é customizável a esse ponto. Então, vamos deletar aqui. Aí, vamos voltar para o nosso Kanban. E vocês repararam que eu criei as propriedades em um card só. Mas do mesmo jeito, se eu for nos outros cards, ele já traz as propriedades aqui para mim. É só eu vir aqui e preencher. Esse aqui vai ser do projeto 2. Esse aqui vai ser para amanhã. A prioridade é alta.
Ô, meu filho. E o responsável vai ser o nosso amigo RGB. Do mesmo jeito, eu venho aqui na tarefa 3 e posso fazer a mesma coisa. Esse aqui é do projeto 2, 3. Do date é só para semana que vem. A prioridade é média. E o responsável agora vai ser o fulano. E do mesmo jeito, mais uma vez, customizável. Tem aqui essa propriedade projeto 3. Não gostei da cor dela. Posso vir aqui e mudar. Mudar o nome também sem problema nenhum. Aí beleza, temos aqui o nosso Kanban. E só que só olhando para ele a gente não consegue ter muita noção das informações que tem dentro de cada card. Então, por que eu não coloco essas informações a ser exibidas aqui na página principal do Kanban, que nem a gente tem, se eu não me engano, no Kanban do Gira, no Kanban Board do Gira tem também. Então, eu venho nos 3 pontinhos aqui à direita, eu clico em propriedades, e ele me traz a lista das properties que eu criei. Se eu ticar, ele vai começando a aparecer ali tudo que eu tinha colocado. Então fica também outra vez um negócio mais visual, que você bate o olho, sabe, esse aqui é do projeto tal, o fulano que é responsável, e o prioridade e o caramba 4. Fica bem visual também. Então só vamos mexer aqui as coisas. Cadê? Vai pra cá. Mexi os cards para cada uma das raias. Se eu clicar, você vai ver que ele automaticamente já mudou o status daquele card para qual coluna ele foi. Esse aqui já está como começou, esse aqui já está como terminei. Isso ele faz também um pouquinho automático. Aí vamos aqui, meu Kanban. Beleza, aí agora, o que a gente pode fazer também? Eu não quero, por exemplo, que ele agrupe tudo por não começou, por começou, por terminei. Eu quero que, por exemplo, que as colunas sejam os projetos. Eu venho aqui na opção, eu tenho essa opção de Group By. Ele vai me dar todas as tags que eu tenho. Se eu selecionar o projeto, ele automaticamente vai transformar aqui cada coluna em cada um dos projetos que eu tenho tagueado, e ele vai trazer já vai organizar cada uma das tasks, vai colocar embaixo de cada coluna para mim. Então, é um outro jeito de visualizar. Também você pode criar vários jeitos diferentes dependendo da sua situação. E que mais? Filtros. Vamos supor, deixa eu criar mais um aqui. Outra tarefa. Só vamos colocar o responsável, vou colocar eu de novo. Aí agora eu quero filtrar para ver só as tarefas que estão para mim, por Jundurian. Tem o filtro também, obviamente. Vem aqui nos 3 pontinhos, tem a opção de filter. Eu dou um add filter de novo. E aqui ele vai me trazer as propriedades que eu tenho. Eu quero que seja o responsável. Ele traz aqui uma lista, não é, está vazio e tudo mais. E ele já traz todas as opções que eu tenho daquela propriedade para mim. Eu quero que seja só o Jundurian. Então ele já vem aqui e filtra para mim todas os cards que tem automaticamente no meu nome. E aí agora, por exemplo, se eu criar outro card, como ele está com o filtro aplicado, tá vendo? Ele já automaticamente criou para mim. Então ele faz esse jogo automático de assign também. E aí uma outra detalhezinho, deixa eu tirar o filtro aqui, a gente consegue também colocar reminder. Afinal, a gente está com due date, por que não deixar um reminder para você lembrar de fazer aquela tarefa? Qual que eu coloquei para hoje? Hoje é 6, não coloquei nenhuma. Essa aqui vai ser para hoje, então. Se eu vier aqui, por exemplo, fazer isso no dia, se eu colocar um arroba, ele já vai falar aqui para eu mencionar uma pessoa, uma página ou uma data, e vai me trazer aqui, por exemplo, today. Ele vai trazer aqui o arroba today, só que eu posso clicar isso aqui e editar. Vai ser hoje. Aí eu posso colocar essa opção aqui, include time. Ele vai me trazer a opção aqui em cima de colocar a hora. Agora são 10h35, eu tenho que acelerar bastante. Eu quero às 10h50, ele me avise, e o remind eu quero que seja 15 minutos antes. Então ele vai deixar registrado aqui, às 10h50 eu tenho que fazer uma coisa, só que ele vai me avisar 15 minutos antes. Aí vocês vão ver que espero que daqui a pouco, daqui a uns... Bem que acho que eu coloquei errado. Vamos colocar 5 minutos, vai. 10, mais fácil. Daqui a 5 minutos ele vai me avisar. Se espero eu, vai aparecer um aviso aqui para a gente ver ao vivo. Vou tentar acelerar, que tem muita coisa. E não é porque
eu coloquei essa data table como um Kanban, não quer dizer que eu não consiga visualizar ele de algum outro jeito daquelas outras data tables que eu mostrei antes. Eu quero colocar aqui, por exemplo, ver uma visão de lista. Eu posso clicar em Add View, tem toda aquela lista aqui de data tables para a gente. Eu posso clicar no list, posso dar um nome, versão em lista, create, e ele traz aqui todas as páginas que eu tinha colocado agora numa versão de lista. Ah, mas não está aparecendo as tags. Vem aqui na direita, propriedades, tem todas elas aqui, está desmarcado, mas você pode adicionar quantas você quiser, que nem eu falei lá no começo, fica tudo aqui na direita, dependendo, fica meio ruim de ver. Eu preferia, por exemplo, se fosse melhor fazer em Excel, uma tabela do que em lista. Do mesmo jeito, a gente conseguiria criar, por exemplo, outro Kanban só com o filtro de pessoa X. Por exemplo, o coordenador do projeto vinha, quais são as tarefas do fulano para hoje? Ele só viria aqui, mudaria o view para aquele Kanban com aquele filtro, e aí ele veria exatamente as tarefas para aquela pessoa que ela tem para fazer. Então a gente consegue trabalhar com esse view aqui de uma forma também muito personalizada. Agora eu vou ter que acelerar e vomitar, que nem é meu estilo, senão não vai dar tempo de terminar na hora que a gente combinou. Vamos brincar um pouquinho com tabela. Aqui vamos dar um exemplo do nosso de estudos, vai? Estudos PDI. Vou colocar também um ícone aleatório, uma cover aleatória. Ó, bonitinho. Aqui, de novo, vamos colocar uma table. Inline, outra vez. Deixa eu colocar ele para a esquerda. E aqui, lá do mesmo jeito que a gente criou as tags que são personalizadas, aqui a gente pode fazer a mesma coisa, criar as tags, só que elas vão ser as colunas. A gente consegue fazer o mesmo tipo de edição que a gente fez lá. Então, a nossa primeira coluna aqui vai ser, por exemplo, estudo. E essa primeira coluna a gente não consegue mudar, ela fica aqui como title automaticamente, isso aqui você não consegue mudar, você pode clicar que não acontece nada. Então, vamos colocar estudo. Aqui, vamos colocar qual vai ser o assunto, e vai ser select, mais uma coluna, por exemplo, dia do estudo, que vai ser uma data. Agora um negócio um pouquinho mais bruto. A hora que eu comecei também vai ser a data e a hora terminei, que também vai ser uma data. Que mais? Aí temos mais uma aqui, que eu quero ver o total que eu estudei, eu quero ver a hora de início menos a hora que eu terminei, na verdade o inverso. Então, total de estudo. E aqui nós vamos colocar uma fórmula, que nem no Excel, que a gente precisa fazer tratamento com os dados de outras colunas, então a gente vai usar fórmula. E vamos colocar também mais uma aqui, uma coluna de visto, e fazer um checkbox. A gente vê aqui marcar, beleza, isso aqui eu estudei, isso aqui eu não estudei, e tudo mais. Então, vamos adicionar aqui, por exemplo, estudo, vai ser o capítulo 1, aqui nossa, eu coloquei assunto com 3 S, muito bom, Gabriel. Aqui vai ser, por exemplo, CTFL, o dia do estudo é amanhã. Aí, a hora de início, como a gente precisa colocar hora na tabela, a gente pode clicar aqui, ó, e que nem a gente pode colocar o include time que eu já coloquei na outra vez. Então, vamos começar às 13 horas. E vamos falar que eu terminei no mesmo dia, include time também, eu terminei às 16 horas. Olha, aqui está marcado. O hora de estudo eu vou copiar aqui. Aqui precisa de uma fórmula. Deixa eu pegar da minha colinha aqui. No que a gente clicar, como ele sabe que é uma fórmula, ele já vai trazer uma lista de funções que a gente pode fazer. Dá para brincar bastante. Mas para acelerar, o que ele está falando? Está faltando um aqui. Tá, eu acho que é o nome das propriedades que está errado. Aqui é hora terminei e aqui é hora início. O que é de errado? Agora foi. Tá vendo? Ele já até fez a conta. Ele sabe que entre a hora que eu comecei e a hora que eu terminei foram 3 horas. E vamos falar que eu vi. Beleza, tá aqui, check it.
E aí agora, com a fórmula, vocês vão ver que acontece um negócio legal à medida que a gente for preencher esse de baixo aqui, vamos reparar nisso. Agora vamos estudar, por exemplo, o driver do Selenium. O dia do estudo foi ontem. Aí eu comecei a estudar ontem às 10 horas da manhã. E fui acabar ontem às 11 horas da manhã. Tá vendo que ele já puxou, já fez automaticamente a conta para mim? Que no Excel, quando a gente faz a fórmula em alguma célula, a gente precisa puxar geralmente ela para baixo para ela puxar para as outras células. Aqui não, ele já automaticamente puxou para toda aquela coluna. Então, à medida que eu for inserindo mais coisa, ele vai automaticamente fazendo as contas aqui para mim. E esse aqui eu marquei, por exemplo, visto. Agora só um último. Vamos lá, por exemplo, função vai ser de Python. Eu era para ter estudado segunda-feira, mas eu não estudei. Então vai ficar o visto aqui sem marcar. Aí, rapidinho, para não tomar muito mais tempo. Vocês estão vendo que na frente de cada uma dessa primeira coluna aqui tem esse open. Se eu clicar, o que vai abrir? Uma página. Então, aqui de novo, tem todas as propriedades das colunas que eu coloquei ali. E do mesmo jeito, aqui tem outra página que tem todas aquelas funções que eu coloquei, que eu usei desde o começo da apresentação. Aqui é muito mais útil que você vai estar estudando. Então, você pode organizar o seu texto, criar lista, por exemplo, você coloca uma tabela aqui também. Aqui é muito mais útil, já que você vai estar fazendo, por exemplo, um estudo, mas você também tem toda a gama de opção. Você pode colocar basicamente tudo que você quiser aqui dentro. E outra coisa legal dele, que se vocês forem ver aqui, por exemplo, embaixo de cada uma das colunas, vocês estão vendo esse calculate. É alguns cálculos que ele faz automaticamente baseado no tipo da coluna. Então, por exemplo, deixa eu criar mais uma aqui, pra vocês verem. Função 2 vai ser Python também. Se eu for aqui no calculate dessa coluna, ele já traz algumas opções para mim. Ó. Ele quer que conte todos, conte os valores, conte quais valores únicos eu tenho, quantas células eu tenho em branco, quantas células não estão em branco, porcentagem e tudo mais. Então, eu quero saber quais são os valores únicos que eu tenho. Eu tenho 3. Se eu for aqui, por exemplo, no checkbox do visto. Não, cliquei no lugar errado. Cadê aqui? Ele traz também a conta de quantos eu tenho, quantos estão marcados, quantos estão desmarcados e a porcentagem. Se eu marcar aqui, por exemplo, ele está falando 40% de todos os checks que eu tenho aqui, quer dizer, 40% de todos os checks que eu tenho estão marcados. Então, você consegue ter uma noção, por exemplo, de Python, por exemplo. Você consegue filtrar essa tabela, vamos fazer isso agora, para você ver exatamente qual a porcentagem daquele assunto específico que você quer. Então, por exemplo, eu quero saber de Python. Eu venho aqui, filtro, dou um filter, adiciono um filtro, eu quero que o assunto seja Python. E repara que aqui embaixo está 40%. Ele está fazendo a conta agora baseada em toda a minha tabela. Se eu filtrar, ele automaticamente já atualizou essa conta para view, para o filtro que eu estou exibindo aqui. Esse calculate aqui é bom por causa disso. Você não precisa meio que se preocupar com ele. Você define um ali, depois de repente só brinca com o filtro. Agora eu quero isso, agora eu quero isso. Ele vai dando informação ali na hora para você, digamos assim, em tempo real. Aí que mais? No data também tem algumas coisas. Ele te dá, por exemplo, qual que é a data mais antiga, qual que é a data mais longe, qual que é o range da data, que esse aqui eu juro que eu tentei brincar para explicar melhor para vocês, mas eu não consegui entender. E também o total de estudo, apesar de ser uma fórmula, ele interpreta isso aqui no momento como ele é um inteiro, um número, ele te dá também algumas coisas específicas disso, como a soma, a média, o mínimo, o máximo. Então, se você colocar aqui, por exemplo, a média, e de novo, filtrar, por exemplo, por Python, você consegue, qual que foi a minha média de estudo em Python? Ele já vai dar aqui automático para a gente. Eu acho que eu pulei uma parte da apresentação aqui, pulei mesmo, acabei de ver na cola, mas foi até bom que aí dá tempo de mostrar o resto, que eu ia criar ainda uma outra tabela, que o negócio está sendo bastante útil para mim, que é a nota de reunião.
Que quem sabe, para eu entrar numa reunião com um caderninho para anotar ali, é mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial do que eu fazer isso. Então eu achei melhor fazer isso. Eu criei uma tabela aqui com, por exemplo, o nome da reunião, o projeto da reunião, o dia da reunião, quem participou. Aí eu vou criando linhas, e dentro de cada linha eu crio uma página aqui que eu coloco a anotação da reunião que eu fiz. Se eu tenho algum to-do, o que foi importante, para deixar registrado para mim. Dependendo, no final até mostro o meu pessoal para vocês verem isso aqui funcionando. Então vamos acelerar. Agora, uma outra coisa legal que a gente pode fazer, a gente consegue criar uma página geral, genérica, e trazer algumas cópias dessas databases para ela, com alguns filtros específicos, para a gente só bater o olho naquela página e ver o que está rolando. Foi estranho eu ter falado, mas vou explicar. Vamos aqui, página, tudo junto e misturado. Pô, a gente tem o nosso Kanban, a gente quer abrir essa página tudo junto e misturado e ver o que eu tenho de tarefa para hoje. Sem precisar entrar aqui no Kanban, na página do Kanban, view aqui, filtrar, tudo mais. Eu quero que bata o olho aqui e já venha essa informação para mim. Tem uma opção aqui que chama Linked, Create Linked Database, Create Linked Database. Eu clico aqui, ele vai me trazer todas as bases de dados que eu tenho no meu Notion. Se eu clicar aqui, ele vai fazer uma cópia. Vou trazer aqui. É uma cópia exata dessa tabela aqui. Eu não sei porque ele não traz na view que eu coloquei lá. Então, deixa eu trazer aqui de novo. Versão board. Beleza, tá aqui. É exatamente a mesma. Se eu vir aqui na tabela original, criar alguma tarefa nova aqui, ele automaticamente vai refletir lá. Beleza. Só que tudo que eu fizer nessa tabela secundária, digamos, em termos de filtro de ordenação, não vai refletir na outra. Então eu posso vir aqui, criar um filtro. Eu quero que seja só as tasks do responsável. Por que está sending? Ah, não, tá sorte, esqueci. Então eu cliquei errado. É filtro. Filter. Que seja só do responsável Jundurian. Tá aqui a coluna, o Kanban filtrado para mim. E se eu for no Kanban original, ele está na versão original, no modo original que eu criei. Ou seja, aqui você pode mexer o que você quiser. Se você adicionar tag, tirar tag, adicionar task, tirar task, vai refletir em um em outro. Mas em questão de filtro, de ordenação, aqui, nesse segundo, você pode fazer o diabo, que não vai mudar no outro. Aqui, então, por exemplo, eu posso fazer um filtro do o que eu fiz durante a semana, por exemplo. O que eu fiz durante a semana. Vamos trazer aqui no nosso Kanban de novo. Database, create link de database, vou trazer de novo o Kanban. Aí o que eu preciso para ver o que eu fiz durante a semana? Que a tarefa esteja na coluna de feito e que o due date dela, tá, o finalizado, o que seja, seja durante essa semana. E para isso eu vou usar de novo a fórmula, porque não tem isso no Notion. Ele tem a parte de data lá, só que ele não tem tipo, visualiza só o que tem essa semana. Então eu vou vir, por exemplo, no board aqui, vou criar mais uma propriedade. Por exemplo, foi essa semana. Vou criar uma fórmula. De novo, eu vou copiar aqui só para não perder muito tempo. Que é do date. Tá de errado agora, meu filho. Ah, tá. O D tá mais escuro. Não. Agora foi. Ó, tá vendo que ele automaticamente criou um checkbox se o due date dessa tarefa é dessa semana. Então, se eu jogar, por exemplo, a semana que vem, ele não vai estar marcado. Se eu jogar para essa semana, marcou, belezinha. Mas você pode trabalhar, por exemplo, criar uma outra propriedade falando, quando eu terminei, eu só estou jogando com o due date aqui para brincar. E ele já está no estado de terminei, então eu sei que essa tarefa 2 eu fiz e foi durante a semana. Então eu venho aqui de novo no
na minha página Tudo Junto e Misturado. Vamos deixar como lista dessa vez, como Excel. Vamos aqui, filtrar. Agora vamos adicionar esse filter group, que eu vou ter que fazer 2 filtros. Primeiro eu quero que seja o status. Já terminei. Aí eu adiciono outro filtro, e é um end, que eu vou querer 2 condições, e que se for essa semana esteja ticado. Então, ele só filtrou aqui a tarefa que eu fiz essa semana e que está terminado. Se eu vim aqui no outro Kanban, por exemplo, que está marcado para o dia 11, que é a semana que vem, e passar isso aqui para terminei, como essa semana não está marcado, ele não veio para cá. Então, o filtro também é um negócio em tempo real que dá para fazer. E também tem várias outras coisas que a gente dá para colocar aqui, por exemplo, como eu falei, eu tenho uma página só com notas de reunião. Dá para fazer quais as reuniões que eu fiz essa semana, para você ter um controle aqui, quais os estudos que você planeja fazer na próxima semana, também dá para fazer um negócio parecido. Você consegue, por exemplo, linkar a página, fazer um link para uma página existente. Você quer fazer uma lista das páginas que são mais importantes para você, que você quer bater ali, clicar e ir para lá. Você clica aqui, ele já traz o link para você. Então, essa página, Tudo Junto e Misturado, página master, principal que seja, o pessoal faz muito para deixar as informações principais que eles querem ter acesso em todo o Notion dele, alguma coisa que bate o olho e é bem rápido de ver. Aí, para acabar, vocês lembram que no começo tinha algumas páginas aqui à esquerda, que o Notion já trouxe para mim, mas que eu apaguei. Aquilo lá são os templates. Se vocês clicarem aqui, vai vir em templates. E ele já vai trazer uma gama absurda de tipos de página que você pode se basear. Então, por exemplo, se você quiser fazer o tracking dos seus hábitos, você pode colocar, por exemplo, fazer uma tabela com um monte de checkbox. Na sexta-feira eu corri, eu meditei, eu dormi e tudo mais. Você consegue, por exemplo, fazer um planejamento de viagem. Cadê? Travel Planner. Tem aqui uma tabela também, que ele te dá todas as sugestões do que pode ter nessa tabela, para a data, para onde você vai, link para o hotel. E o bom desses templates aqui é que você consegue clicar e ver como que são as coisas. Então você fala, poxa, como é que ele fez isso aqui? Eu posso clicar e ver exatamente o que ele fez. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui tem um template para você controlar a leitura. Ele colocou estrelas aqui, para vocês verem o nível que o negócio é editável. Se você clica aqui, você consegue ver. Ele fez um select e provavelmente ele pegou de algum lugar essas estrelas, só deu um Ctrl+C, Ctrl+V e o Notion aceitou. Pra vocês verem como ele é personalizável, mais uma vez estou falando isso. E aí, aí opinião minha. Vocês podem até usar esses templates para ter como base para vocês. Mas como isso aqui são coisas que o Notion acha que você vai precisar, você vai querer uma lista de leitura? Beleza, tem isso aqui, eu acho que você vai precisar disso. Pode ser que você use isso como base para depois adaptar para ter uma coisa sua. As páginas do meu Notion pessoal, por exemplo, são assim, são coisas que eu peguei do template e adaptei. Mas aos poucos eu estou vendo, beleza, isso aqui não precisava, isso aqui preciso. Então eu vou adicionando à medida que eu vou precisando. E por último, questão de workspace. Porque isso tudo, onde eu criei as páginas aqui, é um workspace, uma área de trabalho. Só que às vezes você quer diferenciar, beleza, eu quero fazer o Notion com todas as minhas anotações da minha vida pessoal e outra do meu trabalho. Você pode clicar aqui em cima onde está o teu perfil, eu tenho 3 aqui já dos testes que eu estava fazendo. Mas você consegue criar vários para diferenciar. Esse aqui vai ser do trabalho, esse aqui da vida pessoal, esse aqui, sei lá, do meu cachorro, alguma coisa nesse sentido. Um não conversa com o outro, mas dependendo, para você fazer essa diferenciação, não se perder tanto, é uma boa você criar esses workspaces para não se perder tanto, que nem geralmente eu me perco. Bom, eu acho que eu vomitei tudo. Eu realmente esqueci de fazer uma parte aqui do que estava no roteiro, mas foi até bom, porque estamos em cima da hora. E aí eu só queria ver o Vozes do Além, que estão controlando os horários.
que eu sei que tem umas 2 pessoas que estão usando o Notion no CID, queria ver se dá tempo de trazer elas para fazer um depoimento, pregar a palavra do Notion. Vozes do além aí que estão controlando, se tem como fazer isso ou não. Falou no chat aqui, pessoal. Léo, RGB, Batata. Dá ou senão a gente fecha aqui? Bia, Baú, se vocês quiserem entrar aqui para dar o depoimento rapidinho. Se é que vocês estão aí. A Bia parece que saiu. O Baú tá aí? Se tiver, entra, Baú. Deixa eu ver no outro. O Baú parece que tá aí. Ele mandou mensagem agora há pouco. Eu já mandei o link para eles, Léo. Mandei antes da live começar. O Baú entrou. Deixa eu trazer ele para brincadeira aqui. Opa! Vai lá, Baú. Opa, bom dia, pessoal. Então, eu conheci o Notion até conversando com o João Durian, com o João Dorian, né? Quando ele falou que ia fazer a apresentação, eu conheci um pouco antes que ele, uns 3 meses atrás. Até quando eu vi a apresentação anterior do Zé, até ia falar para ele e tudo. E vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, senhor. Eu tô, pelo menos. Ah, tá. Então, aí eu conheci o Notion uns 3 meses atrás. Eu também estou aprendendo também. O João Dorian mostrou coisas que eu também não sabia, né? Mas eu uso para tudo, vida pessoal, vida do trabalho, separei meus workspaces. Aí eu pego alguns vídeos no YouTube também para aprender. Todo dia eu faço alguma coisa, mas eu uso, deixo aberto aqui. Eu começo a trabalhar e já deixo uma tab dele aqui, o aplicativo. Estou usando, eu gostei muito. Eu conheço mais outras pessoas que estão usando também. Estou usando para curso, para certificação que eu estou estudando, para tirar o TFL, para tudo. Eu acho muito bom. Então, é uma ferramenta que eu comecei a usar para organizar as minhas tarefas e indico para qualquer pessoa. É isso aí. Fechou? O Léo tá falando que tem... Valeu, Baú. Temos perguntas, ou produção? Temos perguntas. Só que antes, lá no começo da sua apresentação, tu se apresentou falando que não sabia a dimensão que isso daqui ia tomar. E aí eu percebi uma coisa. Eu não me apresentei. Então vai, a gente edita. Então é o seguinte... pessoal, para quem não me conhece, aí eu sou RGB, também conhecido como Rafael Gomes, também não sei o motivo, mas se você, por um acaso, assim, quer começar um podcast e está precisando de uma voz, saiba que eu sou o host mais querido aqui do QAcast. Isso está diretamente ligado ao fato de eu ser o único? Tá, mas se não houver um caso no momento. Então, tendo dito isso, vamos às perguntas. Senhor Jundurian, espero que você, quando apresentar seminário lá, por exemplo, na sua faculdade, não fosse aquela pessoa que ficasse torcendo para que ninguém fizesse perguntas, porque nós temos. Nós temos aquela pessoa que ninguém gosta, que senta na primeira fileira e faz várias perguntas. E eu penso, não, imagina, do jeito que eu sou tímido e queria que as coisas acabassem logo, imagina, nunca pensei isso. Não. Jamais, né? Jamais. Não, nem torcia para ninguém aparecer. Enfim, muito obrigado, Misa Lambari, pelas suas perguntas aí que tu mandaste. Ó, a primeira pergunta aqui, da Isabelle Oliveira. Tem como setar data e ele te enviar alguma notificação para completar aquela tarefa? Agora que a Isa falou, tem, só que aparentemente falhou. Ou eu setei errado? Eu coloquei um reminder em algum dos cards aqui, eu coloquei e não foi. Aqui, ó. Era para ele ter me avisado. Eu acho que eu errei. Mas tem, Isa. Tem. Eu testei a Lady Murphy atuando forte aqui, mas tem. Você consegue colocar esse reminder aqui e ele te avisa. Ele manda e-mail, que não é muito útil, mas ele, se você tiver a versão de desktop, ele dá um aviso aqui no final, na parte de baixo da tela,
dá um highlight te lembrando do que você marcou. E ele aparece aqui em cima também, à esquerda, nesse All Updates. Tem até aqui, ó. Apareceu? Eu que não vi? Tem o reminder aqui, ó. Apareceu eu que não vi, eu que perdi. Efeito demonstração. Lógico. Passou batido. Mas funciona. Funciona assim. Tá até aqui no meu celular, para vocês provarem. Eu não sei nem se vai dar para ver. Não, vai ficar muito ruim. Mas tá no meu celular, ele chegou no meu celular aqui. Nem vou fazer isso, vai ficar muito ruim. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Ó, mais uma da Isa. Tem como criar pasta para as anotações? Serviria para CTFL. Para estudos de CTFL. Tem. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar o... Aqui, Isa, eu não sei se você tá pensando em termos de Evernote, que é por pasta, mas aqui é página dentro de página dentro de página. Então, eu vou trazer até aqui o meu Evernote, meu Notion principal, para vocês terem uma ideia do que eu falei. Isso aqui, ó, por exemplo, são as coisas do PDI que eu estou estudando e tem aqui, ó, o CTFL. É a página principal. Não tá vendo. Burro. Aqui. Nossa, tudo que eu falei do Reminder não apareceu. Eu sou muito esperto. Mas tem aqui, todas as coisas do PDI que eu estou estudando tem aqui, ó, o CTFL. É, digamos, a página principal. Se eu clico, tem várias outras com a divisão de todos os capítulos que tem dentro do estudo que eu estou fazendo. Se eu clico aqui, tem outras que são as outras coisas que estão embaixo dela. Então você consegue fazer essa árvore. Você consegue, por exemplo, criar uma página e fazer outra página, que nem eu mostrei, não lembro que hora. Você consegue fazer outra page aqui. Ela acaba sendo uma página filha da principal que eu criei antes. Mas aqui dentro você também consegue criar outra. Consegue vir aqui de novo e criar outra page. E assim vai. Você consegue fazer um infinito. Ad eterno. Aqui no questões do CTFL também, eu fiz uma principal, dentro de cada uma tem os capítulos, e fica até aqui na árvore. Eu consigo clicar em cada uma para acessar fácil, consegue fazer isso aí tranquilo sim, Isa. O que eu esqueci de mostrar para vocês, nota de reunião, é isso aqui, ó. Eu tenho uma coluna com o título da reunião, o projeto que é, eu não devia ter mostrado isso aqui, dependendo, mas beleza, quando que foi e os participantes. Aí dentro eu tenho as anotações de cada uma das reuniões que eu fiz. Deixa eu tirar aqui, porque é coisa do Cid. Tive uma recaída no final, desculpa. Próxima. Bora lá então para a última pergunta. Aqui eu acho que a Isa, ela tava chateada, acho que com ela mesma já, de ter que fazer pergunta, que ela mandou assim, ó, mais uma perguntinha. Do jeito que a Isa ela vai me alugar depois disso aqui, perguntar um monte de coisa, do jeito que ela Em tem off vai vontade. fazer 500 mil perguntas lá. Tem como compartilhar minhas anotações com o meu colega? Tem, mas ele precisa ter conta no Notion. Se você for aqui na página, tem o... Cadê? Tem o export. Não, export não. Tem um lugar para você gerar um link, copy link aqui, por exemplo. Você consegue fazer o export, mandar para a pessoa, beleza. Só que tem também, se você quiser mandar o link direto para ela, só que ela precisa, pelo link você precisa ter uma conta no Notion. Que eu faço isso, por exemplo, no Evernote, no nosso cronograma lá do CTFL. Eu fiz anotações no Evernote, copiei o link e coloquei lá porque eu sei que qualquer pessoa pode acessar. Aqui não, se for por esse copy link aqui, a pessoa precisa ter uma conta no Notion, ou você pode só exportar aqui a página. Eu sinceramente não exportei, então não sei como é que fica, se o formato fica bonitinho ou não. Mas tem como também fazer. Ó, uma perguntinha de última hora aqui, do Eric Oliveira. Essa ferramenta pode ser usada no nosso âmbito corporativo aqui no CID? Questões de trâmites corporativos. Eric, ele tem a versão que é feita especificamente para time, para empresa. Você só tem que pagar e tudo mais. Aí você consegue compartilhar teu workspace com as outras pessoas, fazer edição simultânea. Eu até testei com o Léo e funcionou. Mas aí tem toda aquela questão de custo, de fazer um trial para ver se enquadra bem para o que a gente quer, fazer uma POC, um piloto, alguma coisa assim. Mas eu acho que não teria problema, não.
Ó, essa aí era a última pergunta, mas tem um comentário aqui que eu vou trazer que não é uma pergunta. Do Baú, que acabou de dar o depoimento dele aí pra gente, ó. Tem o tema Dark. Eu acho que o pessoal está incomodado com essa Nossa, sua tela. eu esqueci. Desculpa, Batata. Desculpa, pessoal. Cadê? Aparência Dark. Nossa, desculpa, Batata. Desculpa, Bia. Desculpa, pessoal que adora um Darkinho. Desculpa. O pessoal estava incomodado com a sua tela branca. Como é que eu saio daqui? Travou. Muito bom. Travou. Muito bom. Mas essas daí foram as perguntas. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Eu não sei se a gente tá na tela pro pessoal ver a gente. Agora estamos. Assim, que eu fui mudar. Cara, travou o Notion mesmo. Muito bom. Muito obrigado, senhor Jundiaí, por participar aí, apresentar para a gente essa ferramenta maravilhosa, a 8ª maravilha do mundo, com toda certeza. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu acho que ele só ficou incomodado mesmo foi com a sua tela branca. Mas essa eu acho que o pessoal gostou. Cara, pior que eu juro pra você. A Bia, parece que o Léo falou que já vazou, mas eu fiz essa apresentação com a Bia na sexta. No fim de semana ela já mexeu no Notion, já fez umas coisas lá do jeito dela, já viu que o pessoal do YouTube é num nível absurdo, outro nível. E aí quando ela mandou pra mim o print do que ela tinha feito, eu vi o tema noturno lá, falei, puta, eu preciso colocar o tema noturno na live, porque senão até eu vou me incomodar. Mas cara, eu esqueci completamente. Esqueceu, né? Esqueci completamente. E ele tá travado até agora. Ainda? Ainda tá até agora. Já temos um ponto negativo, então, para ser destacado. Até agora. Tá aqui, ó. Não saiu até agora. Olha, pessoal, não falamos apenas dos pontos positivos, viu? Também tem um ponto negativo aí. Travou e tá travado lá ainda. Fez demonstração, pô. Te garanto. Lady Murphy. Bom, pessoal, se vocês gostaram, dê o like aí. Se vocês não gostaram, pode clicar no dislike. Eu vou chorar aqui no cantinho do meu quarto em posição fetal, com toda certeza. Mas pode dar o dislike, não tem problema não. Então não esquece de comentar aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E se inscrevam no nosso canal, pessoal. Ativem o sininho, porque eu já falei, de vez em quando a gente posta uns materiais. É coisa rara? É coisa rara. Mas de vez em quando vai aparecer um material para vocês, que é um material bem legal para vocês ouvirem aí no tempo livre, que pode de repente ajudar vocês aí no serviço de vocês como um teste ou não sei, algum outro assunto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Mr. Jundiaí. Falou, pessoal. Até a próxima. Obrigadão, povo.